Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com o psicanalista, diretor do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise em São Paulo, Mauro Mendes Dias. Olá, doutor. Boa noite, tudo bem? Boa noite para você e para todos. Muito obrigada. Boa noite para o senhor também. Vamos começar então falando sobre... A gente está próximo do dia de finados, amanhã é feriado, e a gente perdeu muita gente nesse período agora de pandemia. Um dos nossos assuntos aqui hoje são as reflexões a respeito do luto, desse momento de luto. Queria que o senhor falasse um pouco das suas impressões nesse momento, visto que muita gente não pôde, né, se dedicar a esse momento de luto. Qual a importância de separar um tempo para isso e como a gente pode lidar com isso durante a pandemia? É realmente uma pergunta da maior importância, porque a pandemia privou diferentes famílias, milhares delas, na verdade, de poderem acompanhar o enterro dos seus entes queridos, tanto quanto não tiveram tempo para poder viver isso de uma forma mais demorada, tendo em vista que muitos foram embora rapidamente. Então, nesse momento, o que fica é sempre a importância de poder cultivar lembranças desses que se foram, sejam em reuniões, seja de forma privada, já que, infelizmente, nesse momento do país, nós não contamos com uma campanha que pudesse valorizar a importância de experiências subjetivas como a do luto, se colocando ao lado das pessoas que padeceram do falecimento dos seus entes queridos, dos seus amigos. Então, na falta de uma política que possa acolher esse drama que tantos brasileiros viveram e estão vivendo, é fundamental que as famílias possam se reunir, como eu disse, tanto quanto cada um na sua individualidade, no momento oportuno, para poder abraçar novamente momentos, ideias, recordações e ir vendo o que permanece no cotidiano. O tratamento com a morte é diferente em diferentes culturas, não é? A gente vê, tem a referência do Dia de los Muertos lá no México, que é uma festa, né? Tem um momento separado para isso. Aqui a gente tem também visitas a jazigos, muitas missas em relação, mas a morte, de fato, ainda é um tabu, de forma geral, muito grande. Primeiro, você enxerga, de fato, realmente esse tabu e por quê? Que uma coisa que, assim, que é a única certeza, como já se diria, porque ainda é tão difícil falar sobre isso. É tão difícil falar sobre isso exatamente porque, como você bem disse, é aquilo que se mantém como um enigma para o ser humano. Ninguém sabe quando essa experiência vai acontecer e quando ela acontece, ela comparece de uma forma irreversível. Você morreu, morreu. Não tem como você ressuscitar. Então, é uma experiência que, além de promover medo natural e mais do que importante, quanto também é uma experiência que suscita em muitos diferentes formas de poder lidar com esse impossível de assimilar que é a morte. E essas diferentes formas pode ser a base do festejo dela, a morte, numa cultura, que é uma forma de lidar com ela, comemorando a existência dela. E outra forma é uma maneira que visa o cultivo de determinados rituais fúnebres, como ir até o cemitério numa busca espiritual de encontro com aquela pessoa que foi enterrada naquele lugar, né? São diferentes expressões que as culturas realizaram em virtude daquelas religiões que constituíram o patrimônio cultural dos países, além das religiões que sempre se dedicaram a poder lidar com a morte
cada uma delas tentando trazer um conforto para os seus adeptos. Doutor Mauro, vamos falar um pouco então sobre o seu lançamento. Você está lançando um livro Entre Baratas e Rinocerontes, que aborda a incorporação Uhum. animal do homem. Fala um pouquinho como o senhor fez essa analogia, primeiro do que se trata o livro, de forma geral, e essa analogia da conduta animal ao ser humano. O livro trata exatamente disso, como você mencionou, da incorporação animal no homem. Esse livro ele vem na sequência como um desdobramento do meu livro anterior, que tem como título O Discurso da Estupidez. Nesse livro anterior, eu procurei mostrar como é que existe disseminado entre nós, mas não somente no nosso país, é uma tendência que se constata em diferentes lugares do mundo, de uma redução significativa do nível de possibilidade de lidar com a língua, tanto quanto com os conflitos. Então, existe uma tendência universal à paixão pela ignorância, como forma, dizer assim, avançada nesse momento histórico de encobrir impasses da realidade. E quando você tem um movimento nessa direção, necessariamente você passa a conviver com pessoas que já não respondem mais como pessoas no sentido das suas diferentes formas de se colocar no mundo. São pessoas que reduzem inteiramente a possibilidade do contato, da riqueza da língua, da expressão cultural, do cuidado com a vida, tanto quanto com os semelhantes. Então, são pessoas que, nesse sentido, se equivalem aos animais, no sentido em que o que nos diferencia dos animais é exatamente essa possibilidade que nós compartilhamos como seres de linguagem. Os animais não se comunicam pela linguagem, eles se comunicam por códigos inscritos nos seus instintos. Quem tem a possibilidade de se relacionar pela linguagem somos nós, mas quando nós consentimos e não nos valermos mais do patrimônio da linguagem, tanto quanto da tradição de convivência, né? Como a gente vê se proliferar à nossa volta, é exatamente nesse momento que a literatura ganha corpo, que é a literatura que vem pelo Kafka, por exemplo, de mostrar a transformação do homem em barata, ou do outro autor que eu me valido, Ian McEwan, que tem um livro com o mesmo nome. Assim como os rinocerontes, que foram um título de uma peça do Ionesco, onde ele abordou exatamente essa cativação do ser humano por se transformar num animal bruto. E eu acho que isso é constatável em diferentes condutos que a gente vê se proliferar à nossa volta. Doutor Mauro, o livro também traz uma perspectiva política, do momento político atual, e fala de brutalização, violência. A gente acabou de passar cenas ontem após uma derrota do Grêmio, em que, enfim, os torcedores movidos estão no sentimento de revolta, né, por causa da derrota, quebraram a cabine do VAR, se agrediram, hostilizaram a imprensa. E tem essa Nietzsche, se não me engano, né, que fala do ser humano em rebanho, no estado de rebanho. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um fato que a violência é uma presença constante na nossa sociedade. Não somente a violência física, mas a violência verbal, a violência dirigida à diversidade, tanto quanto ao patrimônio ecológico e cultural. É um fato.
Essa violência se expressa claramente através de um descrédito, de uma falta de atenção e de solidariedade a qualquer tipo de conservação da vida. Há um descaso com a vida humana que permite que a violência seja a moeda corrente como forma de expressar os afetos de contrariedade ou de querer realizar aquilo que almeja a qualquer custo. Isso é bastante grave porque isso faz aliança com as formas mais problemáticas que vigoram na nossa sociedade, como são, por exemplo, as formas de ligação de violência mais extremada, que se dá pelas milícias, que se dá pelo tráfico, né? Mas nesse momento há um determinado tipo de violência que, além dessa que você mencionou, das pessoas acharem que podem fazer o que quiserem. Ora, vamos considerar o seguinte: as pessoas não passam a fazer o que elas acham que elas podem fazer do jeito como bem entendem, num momento qualquer de uma sociedade. É porque há um nível, um espírito de consentimento é que as coisas sejam tratadas da maneira mais degradada possível e que a falta de respeito impere. Consequentemente, é um determinado tipo de ambiente onde falta qualquer tipo de princípios de convivialidade e de respeito, muito menos de presença de vergonha e de pudor. Isso é uma incitação a que as pessoas comecem a realizar atos insensatos, se vendo portadoras de direitos sobre os quais elas não têm o menor direito de regulá-los. Mas isso se encontra diretamente relacionado ao que eu procurei abordar nesse livro, que há uma cativação nessa direção, há uma cativação em consentir na violência, na falta de decoro, tanto quanto no ataque indiscriminado à diversidade presente na sociedade. Há uma satisfação envolvida nisso e a urgência hoje se coloca de poder encontrar meios para a redução do consentimento que se espalhou entre nós, para cada um fazer o que bem entende, e esse bem entende envolvendo sempre a destruição dos valores éticos. Doutor Mauro Mendes, muito obrigada por essa conversa. E quem quiser comprar o livro Entre Baratas e Rinocerontes, como é que pode fazer? Como é que pode adquirir? Basta se dirigir numa. Nós estamos com alguns poucos mil quilômetros de distância, né, Daniela? Mas as pessoas podem entrar no site da editora Iluminuras e encomendar o livro que ela entrega em qualquer lugar do Brasil. Maravilha, obrigada, doutor. Uma boa noite e sucesso. Muito obrigado, boa noite.